Volume financeiro. Se você ainda não utiliza essa ferramenta, você está deixando muita oportunidade passar. Com essa ferramenta, você consegue identificar movimentos antecipados do mercado de grandes players, levando o preço a favor de uma tendência, fazendo um rompimento, não é um falso rompimento, rompimento de verdade. Dessa maneira você tem confluências, né? E não sabe, confluências é mais de um fator. Então você vai ter o fator preço mais volume financeiro. Você que não sabe nada, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como utilizar e tirar muito proveito dessa ferramenta. Fala galera aqui do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Danilo, trader profissional na Bolsa de Valores, a nossa querida B3, e no vídeo de hoje eu vou passar para você tudo sobre volume financeiro, uma ferramenta que poucas pessoas realmente conhecem e tira proveito no mercado financeiro. Mas antes, peço para você que se inscreve aqui no canal se você ainda não está inscrito e também deixa o seu like aí para esse vídeo ser entregue para mais pessoas, beleza? E não deixe de se inscrever porque algumas pessoas não estão recebendo novos vídeos aqui. Então vai lá, se inscreve aqui embaixo para você não perder, beleza? E também me segue lá no meu Instagram que está aparecendo para você aqui embaixo. Lá eu posto todas as operações que eu tenho no mercado financeiro com os meus alunos, tá? Os meus resultados diários, os deles também, além de muitas dicas sobre o mercado financeiro. Então lá tem conteúdo todo dia para você, tá? E também a minha rotina diária lá eu sempre estou mostrando, beleza? Então, bora lá pro vídeo. Eu já estou aqui com volume financeiro para mostrar para vocês. Já está aqui no gráfico, ó. Então, lembra que eu falei para vocês que com volume você vai ter duas confluências? Exatamente, ó. Aqui você vai ter o fator preço, certo? E aqui embaixo você vai ter o fator volume, né? Então, você vai ter uma confluência de duas coisas apontando para a mesma direção. Então, dessa maneira você vai ter muito mais confirmação dos movimentos, tá? Então, olha só, o volume financeiro, ele vai identificar para você a força daquele movimento, né? A força de continuação daquela tendência, ou mesmo se o mercado está em consolidação. Olha só que interessante. Você vê o mercado aqui, ó, bem volátil, correto? O mercado veio, fez um topo aqui duplo, ó, depois desceu toda essa queda, né? E voltou novamente até aqui em cima. Depois você nota que o mercado financeiro ficou como? Consolidado, né? Ele ficou bem travado aqui, mostrando o quê? Que o volume financeiro diminuiu, né? Se você pegar aqui a ferramenta do volume, ó, você vai ver que o volume das barras, olha como diminuiu em relação à anterior. Olha como que aqui estava muito mais interessante as negociações, como que aqui tinha muito mais procura no mercado financeiro. Então, esse tipo de condição aqui é para você ficar de fora do mercado. Então, aí a primeira dica que eu te dou, tá? Com volume financeiro. Quando você vê que o volume caiu dessa maneira drasticamente assim, fica de fora de regiões consolidadas, tá? Por quê? Porque não tem oportunidade. O mercado ele não vai nem para cima, nem para baixo. Logo, você não tem oportunidade, né? Como eu falo para os alunos, se o mercado não anda, não dá dinheiro, beleza? Bom, eu não falei aqui, galera, mas para você colocar o volume financeiro, botão direito, inserir indicador, tá? Escreve volume financeiro. Aqui, ó, volume, tá vendo? Aqui, ó, você pode colocar o com cor, né? Senão ele vai ficar tudo aqui branco. Eu prefiro esse aqui, para ele ficar com as barrinhas verde e vermelha, tá? Opa, coloquei aqui no lugar errado, mais uma vez, inserir indicador, volume, com cor, aqui, ó, tá? Você sempre coloca na parte de baixo do gráfico, tá? Porque se a gente colocar aqui em cima, ele não vai aparecer, beleza? Colocou aqui, deu um ok, ele vai aparecer aqui, tá? Lembrando que essa plataforma que eu estou aqui operando é o Profit Pro, tá? Que é uma ferramenta aí, que é uma plataforma, na verdade, que está disponível em qualquer corretora, tá? Só você fazer uma conta e você aí tem essa plataforma para estar operando. Ela é paga em algumas corretoras, mas a Toro, que é onde eu opero, é gratuito. Inclusive o link vai estar aqui embaixo para você estar fazendo a sua conta, tá? Se você ainda não tem, e lá você consegue fazer um cadastro e já está utilizando essa plataforma e começando a fazer suas primeiras operações, beleza? Então, galera, o volume financeiro ele serve para identificar aí a continuação dos movimentos, e você também pode estar utilizando
utilizando o volume financeiro em qualquer ativo que você opera, tá? Se você opera criptomoeda, dólar, ações, boi gordo, o que você for operar aí, o volume financeiro sempre vai estar presente. Então é muito importante você entender a utilizar essa ferramenta, tá? E olha só aqui um exemplo que eu vou dar para vocês, ó. Note que aqui o mercado, ele começou numa tendência de alta, correto? Começou fazendo esse movimento de alta aqui. Você vê um volume aqui, ó, bem alto, né, para continuar fazendo esse movimento. Quando chega até o topo, que ele faz um topo duplo, ele faz essa formação de venda, né, caindo o volume e depois logo subindo novamente, dando uma força maior nesse movimento aqui, correto? Nessa venda aqui, ó. Então ele tenta derrubar o mercado para baixo, tá? E teve uma briga muito forte. Porém, quando chega aqui em cima, ó, quando chega bem aqui no topo, você vê que novamente, olha o volume aqui entrando. Olha aqui, você vê o que? O mercado devolvendo essa alta, correto? E aqui acontece simplesmente que os vendedores, eles estão ganhando essa briga dos compradores. E aí, como que eu sei que essa formação de venda, ela realmente está acontecendo, né? Eu realmente estou tendo uma tendência de queda, eu realmente estou tendo fluxo na venda. Se você pegar aqui o mercado, ó, nessa LTA, uma simples LTA que eu passo aqui, certo? Que eu faço o mercado na tentativa de fazer esse pullback. Quando ele chega no topo, ele não consegue. Se você olhar lá embaixo, ó, olha onde que é esse primeiro candle aqui, é o primeiro volume. O segundo volume de venda, ele já rompe essa LTA com a mesma quantidade de volume do primeiro. Olha o terceiro aqui, ó, como vem mais alto. Olha aqui, ó, como esse volume já começa a ficar crescente. Ou seja, eu tenho um início de um movimento de queda com volume financeiro. E aí, o que você identifica nessa condição aqui? Você identifica que o mercado está fazendo uma reversão de topo que ele fez e ele não conseguiu dar continuidade, e aí o mercado realmente começa a fazer uma reversão e os vendedores começam a trazer fluxo nessa venda. E aí você vê o volume agressivando e tendo maiores forças aí nesse movimento. E aí você vê uma condição de venda para dar a oportunidade de você surfar nesse movimento. Então você poderia pegar, ó, essa venda logo aqui, ó, logo nesse início de rompimento dessa LTA, tá? E aqui você vendido e o mercado dando essa continuidade com esse volume crescente aqui, ó, tá vendo esse volume todo aqui, ó? Olha só, deixa eu até deixar aqui mais baixo a barra para você identificar. Com esse volume crescente, você identifica que você está na tendência do mercado. Então você poderia fazer uma venda aqui, ó, de quase 900 pontos, tá? Simplesmente você identificando a confirmação do volume financeiro, tá? Olha aí, entenderam? É assim que funciona o volume. Aqui, ó, você vê que o mercado depois ele começa a brigar e fazer uma consolidação nessa força de compra aqui, ó, de venda, tá? E aí você nota que o mercado, depois de fazer toda essa queda aqui, ó, inclusive, olha que interessante isso aqui, ó. Você vê que as barras maiores do volume, olha isso, é muito importante, ó. Você vê que as barras maiores do volume, elas estão sempre quando o mercado faz um rompimento, ó. Ou seja, tá vendo esse fundo aqui do mercado? Essa aqui foi a mínima do dia. Quando o mercado chega aqui, ó, nesse candle, olha só, olha o tamanho do volume que ele tem que utilizar para conseguir fazer o rompimento, né? E ele consegue fazer com a ajuda de um volume bem agressivo, olha só. E aqui depois, novamente, ele tenta continuar essa venda fazendo mais um volume agressivo. Então, aqui você tem um claro exemplo do mercado sendo puxado pelo volume financeiro. Então, nessa condição, o que você tem que ter em mente quando você estiver operando é só faça venda, não faça compra, tá? Simples assim. Muita gente opera no mercado cometendo o erro de ver o mercado indo para algum lado, né? Uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, e aí a pessoa acha que o mercado chegou no ponto final e o mercado subindo, ela faz uma venda. Ela acha que está ali no topo do mercado. E o mercado simplesmente faz o quê? Continua. Aquela força enorme de volume financeiro, a pessoa vai e faz uma venda. Isso é um erro fatal e é um erro de iniciante. Inclusive, você que está aqui, fala para mim, você já cometeu esse erro? Coloca nos comentários aqui, ó, se você já também fez isso. Eu também já fiz isso quando eu comecei no mercado financeiro, mas hoje o que eu estou ensinando para vocês aqui é algo que eu não faço mais, justamente pelo volume, tá? O volume, galera, além dele estar puxando também uma tendência, mostrar uma tendência do mercado, ele também mostra uma reversão do mercado, né? Como? Aqui
aqui, ó, se você analisar o volume financeiro aqui, ó, ele não tem quase mais nada de venda, né? O mercado começa a enfraquecer esse movimento de queda. E aí que você tem o quê? Uma reversão do mercado, tá? E aqui, ó, olha esse volume financeiro, mais uma vez mostrando aí a força do volume, tá? O mercado simplesmente puxa novamente o mercado, né, para cima da mínima. E aí você tem uma visão de reversão do mercado, porém o volume depois começa a cair. E aí que você tem o quê? A consolidação que eu falei para vocês, ó. Olha como que o mercado consolida, tá vendo? Todas essas análises que eu tô falando para vocês, simplesmente baseado no volume. Então, note que eu analisando o volume financeiro junto com o preço, tá? Muito importante. O preço, ele sempre vai ser analisado em primeiro caso, tá? Ele sempre vai ser analisado em primeiro momento. O mais importante é o preço, tá? É o gráfico. Depois que você utiliza o volume financeiro, beleza? E se você traz essa leitura que eu estou falando, de analisar o preço junto com o volume, você consegue antecipar esse movimento, perfeito? Você consegue saber que ali vai ter uma continuação de tendência, você consegue identificar que aqui vai ter uma possível reversão com esse volume de compra trazendo o preço para cima e depois uma consolidação do volume caindo drasticamente, tá vendo? Então, dessa maneira, a gente conseguiu analisar um dia todo somente com gráfico e volume financeiro. Então, algumas definições sobre volume financeiro. O volume ele mede o entusiasmo relativo de compradores e vendedores, dá sinais antecipados e ele confirma uma tendência ou um rompimento. E agora eu pergunto para você, tem sentido não utilizar o volume financeiro? Fala para mim aqui nos comentários. Com certeza o volume financeiro vai te dar muito mais oportunidade no mercado financeiro. E aqui no gráfico eu mostrei para vocês todas essas definições, né? Uma continuação de tendência, um rompimento, uma confirmação também. Lembrando que o preço sempre é em primeiro lugar, tá? Sempre você analisa o gráfico para depois analisar o volume financeiro, beleza? Ou seja, se o mercado tá numa tendência de alta muito forte e falta volume financeiro, pode ser que o gráfico comece a cair, mas ele não tá caindo porque o volume financeiro começou a entrar à venda. Não, simplesmente porque não tem volume financeiro, entendeu? Isso é uma ponderação que você precisa ter aí para estar utilizando o volume financeiro. Para ele não te dar viés, mas sim te dar uma confluência com o preço e você sempre está analisando o preço com volume financeiro. Beleza, galera? Espero que eu tenha ajudado você. Comece a usar o volume financeiro que vai te ajudar nas suas operações. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!